Se jogou no chão. O Djalma, outra coisa. Ele não é derrubado, ele não cai. Ele se joga. Porque assim, se ele caísse, podia discutir a força do contato. Não, mas ele se joga. Ele sem a grande dificuldade. Ele tentou buscar a falta. Ele tentou buscar a falta, foi isso. É a grande dificuldade que os defensores brasileiros têm, né? Muito bem, é um menino jovem, vai aprender com o decorrer da carreira. Mas, infelizmente, a gente sofre muito nessas bolas cruzar dentro da área, né? Principalmente quando ela atravessa de um lado para o outro. Mas a posição os laterais dele, perdem muita marcação. Mas a posição dele é lateral, né, mano? Também não podemos tirar o mérito. Ele tem que marcar bem, mas também não podemos tirar o mérito do Caleiro, que se posicionou bem como centroavante, é que a gente tem uma bola preciosa no Nestor também. Um especialista aqui, os cruzamentos. Tem que tirar o mérito desse arco. Isso é o verdadeiro arco. Em finais de campeonato, o Nestor disputou 4, é a terceira vez que ele dá uma assistência num jogo com esse caráter. O Nestor tá muito bem, ele tá vindo bem, tá fazendo bons jogos. Esse é o tipo de jogador que eu gosto muito, cara. Nestor? Não é um jogador que tu olha, que vai chamar atenção pelo brilhantismo, mas é um jogador Outro dia ali no camarim, tem qualidade técnica. O Djalma fez uma observação sobre o Nestor que eu acho que ele vai gostar de ouvir. O que você falou dele? Você lembra? Falei que ele joga muito bem, mas que nos momentos ali decisivos ele tem a decisão equivocada muitas vezes. A hora que é para chutar, ele tenta o drible, a hora que é para driblar, ele chuta, ele passa. Então, assim... Quando ele achar o ponto... Esse time, ele vai dar um salto muito grande, porque, assim, ele já é um excelente jogador, mas acho que ele pode dar um salto, assim, de chegar na área, fazer mais gols, porque ele tem muita qualidade, esse jogador, é muito bom jogador. Lembra-se um pouco as características do Scarpa ali, aquele jogo dinâmico, que toca bem a bola, bate bem na bola, Muito bom jogador. O Oscar Meia também. Márcio, 2005 você jogou a primeira final contra o Atlético Paranaense da Copa Libertadores numa quarta e a segunda só na outra quarta. Você empatou o primeiro jogo fora de casa. O jogo não aconteceu em Curitiba, aconteceu em Porto Alegre, porque o Atlético não tinha um estádio com a capacidade mínima exigida. Mas você teve que esperar uma semana para o que se aplica à torcida do São Paulo agora, depois de tanto tempo. Você se lembra como é que você viveu essa semana, entre um jogo e outro? Tranquilo. É mesmo? Tranquilo. Até porque a gente já tinha uma bagagem, né, Plia? Já tinha aquela experiência de vida no futebol. Acho que, claro, a ansiedade de você poder disputar uma final de Libertadores, né? E um título que o São Paulo, né, queria muito, né? E é uma competição que o São Paulo gosta de jogar. Mas, assim, o elenco nosso estava preparado para aquilo. Então, a humildade, né, os pés no chão, focar nesse jogo, porque o São Paulo tem condição de ser campeão dentro da sua casa, com a força da sua torcida. E não podemos menosprezar o Flamengo, que é um time que tem e a vantagem muita qualidade. Mínima, né? Só que, como o Luiz falou, dentro da nossa casa, o caldeirão vai ferver e ali a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, mas nem sempre você consegue. Você toma um gol no Morumbi com 60 mil pessoas esperando que você seja campeão dali a 1h30, 2, pode virar um perereco também, não pode, João? Mas você faz um... Não, e é uma situação completamente diferente, né? Que o São Paulo, tanto Copa do Brasil, até Sul-Americana, nenhuma vez jogou com a situação de ter ganho fora. Não. Né? Ele sempre perdia e revertia em casa. Eu escutei de um São Paulino hoje, foi bom. Só que foi bom até demais. O pezinho atrás. Não, foi excelente. Resultado excelente. E eu acho que mais do que o resultado, eu acho que a atuação do São Paulo que deixa o torcedor confiante. Porque se fosse aquele 1x0, de repente, tomando um sufoco do Flamengo, foi lá num contra-ataque, não, mas foi um jogo que o São Paulo controlou e teve a oportunidade, foi lá e fez. Não foi um jogo que o Flamengo foi superior. Então, acho que é isso que aumenta a confiança do São Paulo. De todos, né? Eles, logicamente, não estão falando, estão com a postura correta, da humildade, de não ficar falando do resultado. Mas Sandalinha da humildade. Mas a confiança lá dentro, com certeza, está grande. Com certeza. E do Flamengo, tá complicado. O ambiente que essa derrota, da maneira que o time atuou, os caras estão lá, caramba... Nem nós estamos conseguindo resolver. Viagem no meio da semana pra Goiânia. Com certeza. Joguinho chato. Complicado, né? Mas eu preciso... Agora, são jogadores vencedores que estão acostumados com decisão. Sim, pode ter a volta do Arrascaeta. Mas eu prefiro então, sair tudo com isso. uma zero a favor. Por isso que a gente acredita ainda, porque... O Flamengo provavelmente vai ter que sair pra cima, um contra-ataquinho. Faz mais um. Aí já dá aquela baixada no ânimo, Morumbi lotado, né? O São Paulo, primeira semana, também. recebe o Fortaleza, vai jogar com 11 reservas do goleiro ao ponta esquerda. O Flamengo vai a Goiânia enfrentar o Goiás, os dois jogando na quarta-feira. Goiás, que tornou a vida do Palmeiras no sábado à noite, na sexta-feira à noite, melhor dizendo, difícil.
E o Palmeiras só gritou gol, o palmeirense só soltou o grito de gol nos acréscimos com o Breno Lopes. E o que era para ser um momento de consagração? João Gonzalez, é do jogo? Esta coletiva do Dorival Júnior, um pouquinho antes ali de começar, sabe quem apareceu para mandar um beijo pro Dorival? O Gabigol. Olha lá. Não. Essa imagem aí, até para dar o crédito, é do paparazzo rubro-negro, tá, Zinho? Então o Gabigol foi lá, abriu a porta e mandou um beijinho pro Dorival. Mostra o comandante que é, né? Os jogadores têm um carinho pelo Dorival, pela passagem dele. É um ser humano espetacular. Eu, particularmente, acho que poderia esse beijinho ser uma outra hora, né? Quer tanto falar com o cara, espera, porque é um momento complicado. A pressão é muito grande. O próprio Gabigol é muito cobrado, né? Legal, ele gostar do Dorival, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, não faria isso. E lá na entrevista coletiva, claro que vai ter alguém que vai filmar, alguém vai falar, e só vai gerar mais polêmica. Não vejo problema nenhum, ele não vai deixar de correr, de se esforçar. Poderia, na minha opinião, ser evitado, porque isso... Fala pessoal, vamos a mais um conteúdo do São Paulo. Neto e Casagrande criticam o Gabigol por beijinho para Dorival após Flamengo e São Paulo. Por que fazer na entrevista? O mesmo com o Maracanã lotado, o Flamengo perdeu para o São Paulo no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Mas, mais do que ao revés dentro de casa, o que chamou a atenção no domingo foi a atitude de Gabigol, pois tempo após seu time ser derrotado dentro de campo, o camisa 10 do rubro-negro foi até a sala em que Dorival Júnior atua, comandante do adversário, concedia entrevista coletiva e mandou um beijo para o treinador. O caso, registrado por alguns jornalistas, rendeu muitas críticas ao jogador, inclusive de quem estava dentro de campo por muitos anos. Durante o programa Apito Final da Band, Neto recriminou a atitude de Gabigol. Você perdeu o jogo, foi vaiado, deu risada, é um jogador excepcional, mas jogou mal, teve cãibra. Aí até tendo a coletiva do seu adversário, você abre a porta e manda beijo para o Dorival? Seria legal se ninguém tivesse visto, mas não a hora da coletiva, disse ele, antes de opinar que o atacante fez isso realmente para chamar a atenção. Estava todo mundo olhando para aquela porta. Casagrande, ex-jogador e que foi o convidado do programa, teve opinião parecida, citando um caso que viveu em um duelo contra o Corinthians, clube que é o ídolo. Quando eu joguei no São Paulo, teve um clássico com o Corinthians. Nós ganhamos de 1-0, acabou o jogo, desci, fui lá no vestiário do Corinthians, falei com o Vladimir, falei com os caras e fui embora, mas sem ninguém ver. Mas pra que vou fazer isso em uma entrevista? Ele quis mostrar. A relação de Gabigol e Dorival é de longa data. No ano passado, no Flamengo, eles venceram juntos a Copa do Brasil e a Conmebol Libertadores. Apesar disso, o treinador não teve o contrato renovado na final de 2023. Antes disso, eles trabalhavam juntos no Santos. Situação da Copa do Brasil. Com o resultado, o São Paulo pode até empatar no Morumbi e sairá com o título. O Flamengo, por sua vez, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Caso devolva a diferença de um gol, a decisão irá para os pênaltis. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar a notícia. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e acione essa notificação para que não perca nenhum conteúdo. E se possível, deixe o seu like que nos ajuda muito. E até a próxima notícia.